Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui da Escola Rico Domingues, e venho trazer mais uma dica agora de direito do trabalho. Você que está se preparando para provas, para concursos, para o exame da OAB, tribunais, etc., vem uma dica bem interessante e que, por sinal, trata-se de um tema muito atual que foi consolidado em uma súmula do TST. Me refiro à súmula 440 do TST. Essa súmula, ela trata daquelas questões que envolvam empresas que concedem aos seus trabalhadores plano de saúde. Então imaginem aquela situação que o empregado foi contratado por uma determinada empresa, essa empresa paga o plano de saúde dele e ele vai trabalhando ao longo dos anos. Em um determinado momento, esse empregado sofre algum acidente, ou ele é acometido de alguma doença grave, e o contrato de trabalho dele fica suspenso. Por quê? Porque ele se afasta para receber benefício previdenciário. Por exemplo, ele se afastou por auxílio-doença. Esse é o benefício que as pessoas popularmente chamam de encosto. Vocês já perceberam como na prática as pessoas costumam dizer: ah, fulano de tal está no encosto, ou fulano de tal está na perícia. Você que está estudando para provas, você que estuda a matéria, não pode trabalhar com essa linguagem, com essa nomenclatura. Você vai trabalhar com a nomenclatura afastamento pela previdência e consequente percepção do benefício previdenciário. Aqui eu me refiro especificamente ou ao auxílio-doença acidentário. Esse auxílio-doença, pessoal, é o que decorreu de acidente de trabalho ou de alguma doença ocupacional ou doença profissional. Enfim, todas aquelas situações que a legislação equipara a acidente de trabalho. E essas situações nós encontramos onde? Na CLT? Não. Curiosamente, essa temática acidente de trabalho não está tratada na CLT. Quem trata desse tema é a Lei 8.213 de 91. Essa lei, ela trata dos benefícios previdenciários. E aí nós vamos encontrar lá na legislação previdenciária, no seu artigo 19 e seguintes, quais são as situações que são consideradas acidente de trabalho, inclusive situações que se equiparam a acidente de trabalho. Como todo mundo sabe, aquela situação do acidente de trajeto, no trajeto casa-trabalho e vice-versa, é o caso clássico que não houve um acidente de trabalho propriamente dito dentro da empresa, mas é uma situação que se equipara a acidente de trabalho. Então, quando nós falarmos de auxílio-doença acidentário, estamos tratando justamente dessas situações nas quais o empregado sofreu um acidente de trabalho, seja ele típico ou atípico, como é o caso do acidente de trajeto, ou in itinere, ou quando ele foi acometido de alguma doença profissional ou doença ocupacional. Então imaginem que esse empregado, ele sofreu um acidente de trabalho e ele vai ficar afastado pela Previdência, por exemplo, por 8 meses. Voltemos à situação anterior. A empresa, ela concedia, ela pagava plano de saúde para os seus empregados. E é muito comum na prática, nessas situações, o empregado se afastar por benefício previdenciário, auxílio-doença acidentário. A empresa faz o quê? Ela simplesmente suspende, ela corta o benefício do plano de saúde. Será que ela pode fazer isso? Será que nesse momento, talvez que o empregado mais precisa do seu plano de saúde, é justo, é correto a empresa suspender, cancelar o plano de saúde? O TST entende que não. Já em várias decisões o TST vinha decidindo nesse sentido, e agora então nós temos uma súmula, que é a de número 440, que consolidou o tema. Vejam comigo na tela o que diz a súmula 440. Auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica. Olha o que diz o texto da súmula. Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Então perceberam? Nesses casos, a empresa vai ter que continuar mantendo o plano de saúde ou eventual assistência médica que ela vinha fornecendo ao empregado, quando, tomem cuidado aqui, quando se tratar de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.
percebam que o auxílio-doença comum não foi contemplado aqui pela súmula. Então eu diria, se na prova aparecesse, por exemplo, a empresa deverá manter o plano de saúde quando o empregado se afastar por auxílio-doença, ponto. Eu diria que a alternativa está incorreta. Porque o auxílio-doença também é aquele benefício previdenciário que o trabalhador passa a receber quando ele se afasta do trabalho por mais de 15 dias. Só que a causa motivadora do afastamento não tem relação com o trabalho. Não foi caso de acidente de trabalho, nenhuma daquelas situações que se equiparam a acidente de trabalho. Nesses casos, nós estaríamos diante, então, de auxílio-doença acidentário, quando tem origem no trabalho. Quando não tem origem no trabalho, chamamos simplesmente de auxílio-doença, ou também alguns chamam de auxílio-doença comum ou auxílio-doença previdenciário. O valor ele acaba sendo o mesmo. A diferença principal é que, se for o acidentário, que decorreu de acidente, ele vai ter um reflexo maior no contrato. Por exemplo, gera estabilidade, quando termina o benefício, aquela estabilidade do acidentado no trabalho. E agora, esse novo entendimento do TST, se for o acidentário, gera também direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica fornecida pela empresa. Atenção nesse tema, que é uma súmula bem recente, vocês acabaram de ver, ela é de agora, setembro de 2012. A chance de cair em alguma prova que você vai realizar é bastante grande. Desejo sucesso a todos, fiquem atentos aí no canal da Escola Rico Domingues, que novas dicas serão postadas. Abraços e sucesso!